boa noite. Nós vamos dar início aqui à nossa apresentação. É um trabalho solicitado pela professora Daile na disciplina de saúde coletiva. O nosso tema é pneumoconioses. A nossa equipe, formada por Ana, Natália, Bárbara, Caio, Karen, Fernanda, Flávia, Giovana, Ingrid, João Marcos, Júlia, Lívia, Maria Vitória, Micaele e Willy. Vamos lá. O que são as pneumoconioses? São pneumopatias relacionadas etiologicamente à inalação de poeiras em ambiente de trabalho. O que são pneumopatias? Pneumopatia é nada mais nada menos que o termo que se refere, em geral, às doenças que afetam os nossos pulmões. A intensidade do sintoma, o agente causador da patologia é o que definirá um tratamento, que pode ser feito com administração medicamentosa ou necessidade de internação. E as pneumoconioses podem ser divididas em pneumoconioses fibrogênicas e pneumoconioses não fibrogênicas. Me chamo Willy e vou dar continuidade às pneumoconioses fibrogênicas. A silicose com seu agente etiológico, sílica livre, e processos anatomopatológicos, fibrose nodular e ou difusa. Asbestose, todas as fibras de asbestos ou amoniato. Fibrose difusa. PTC, poeira contendo carvão, deposição macular, sem fibrose ou com diferentes graus de fibrose. Silicatose, silicados variados, fibrose difusa ou mista. Talcose, talco mineral, fibrose nodular e ou difusa. Pneumoconiose com poeira mista, óxido de ferro e o processo anatomopatológico. Deposição mucular de óxido de ferro associada ou não com fibrose nodular e ou difusa. Os agentes etiológicos e processo anatomopatológico das pneumoconioses fibrogênicas. Começando pela pneumoconiose por abrasivos, tendo como agente o carbonato de silício e o óxido de alumínio. O processo anatomopatológico é a fibrose nodular ou difusa. No caso da berilose, tendo como agente etiológico o berílio, o processo anatomopatológico é granulomatose, tipo sarcóide, fibrose durante evolução crônica. Pneumoconiose por metais duros. Seus agentes etiológicos são poeiras de metais duros, ligas de W, TI, TA contendo CO. O processo anatomopatológico é pneumonia intersticial de células gigantes e fibrose durante a evolução. Pneumonite por hipersensibilidade, alveolite alérgica extrínseca, que são como agente etiológico as poeiras orgânicas contendo fungos, proteínas de pelos e de penas, fezes de animais, etc. Processo anatomopatológico são pneumonia intersticial por hipersensibilidade, infiltração linfocitária, eosinofílica e neutrofílica na fase aguda e fibrose difusa na fase crônica. Olá pessoal, meu nome é Lívia e irei falar um pouco sobre a silicose. A silicose é dividida em crônica, acelerada ou subaguda, silicose aguda ou proteinose alveolar. A crônica é a mais comum, ocorre após exposição prolongada e varia de 10 a 20 anos em ambientes que apresentam baixos níveis de poeira respirável. Após exposição, os trabalhadores costumam ser assintomáticos, ou quando há sintomas, apresentam dispneia aos esforços. Suas características são pequenos nódulos difusos que, conforme a doença progride, conglomeram e são substituídos por fibrose colágena. Suas ocupações de risco são indústria extrativa mineral, que é a mineração subterrânea e superfície. Os métodos diagnósticos é história ocupacional após exposição a poeiras contendo sílica livre, história clínica, sintomas ausentes ou após exposição, como raio-x do tórax. A silicose acelerada ou subaguda surge após 5 a 10 anos. Seus achados radiológicos surgem mais precocemente, assim como os respiratórios. Seus nódulos são mais desenvolvidos que na forma crônica, com processo inflamatório intenso e descamação celular dos alvéolos. Suas ocupações de risco são os cavadores de poço, cortadores de pedras e demais expostos à sílica. Seus métodos diagnósticos são a história ocupacional, após exposição intensa à sílica, e a história clínica, com sintomas precoces e limitantes
após exposição como raio-x do tórax. A silicose aguda ou proteinose alveolar é a forma rara da doença, que está associada à exposição dezenas de vezes acima dos limites toleráveis, surgindo em meses ou até anos após exposição, caracterizada por um dano alveolar difuso e exudação de material eosinofílico lipoproteináceo no espaço aéreo e na inflamação intersticial. Seus sinais e sintomas são a dispneia, tosse seca, febre e emagrecimento. O raio-x do tórax apresenta uma imagem muito diferente de imagens nodulares da silicose crônica. Com seu prognóstico ruim, a morte geralmente ocorre 6 meses a 2 anos por insuficiência cardíaca. As ocupações de risco são operações de jateamento com areia e moagem de pedras. Seus métodos diagnósticos são história ocupacional de exposição intensa à poeira de sílica por curto espaço de tempo e clínico com dispneia rapidamente progressiva. Meu nome é Vitória e eu vou falar um pouco sobre a pneumoconiose dos trabalhadores de carvão. Então, o que é essa doença? É uma doença também conhecida como doença do pulmão negro. É causada pela inalação de poeiras de carvão mineral, que se acumulam em torno dos bronquíolos pulmonares. Ela se caracteriza por formação de máculas pigmentadas, peribronquiolares e também perivasculares, com depósito de reticulina, às vezes associada à reação colágena focal, organizada sob a forma de nódulos estrelados, associada ainda à presença de corpos birrefringentes à luz polarizada. Não costuma causar sintomas nas fases iniciais e intermediárias da doença, e ocasionalmente os trabalhadores acometidos desenvolvem fibrose maciça progressiva. Quais são as suas ocupações de risco? Mineiros de frente de lavra, detonadores, transporte e armazenamento de carvão mineral em locais confinados são alguns exemplos. Por fim, é importante falar também dos seus métodos diagnósticos, que são a história ocupacional de exposição a poeiras geradas em operações de mineração, transporte e armazenamento de carvão mineral, a história clínica com sintomatologia respiratória variável, tendendo a ser assintomático nos quadros leves e moderados, e a radiografia simples de tórax interpretada de acordo com os critérios da OIT 2000. Olá, meu nome é Flávia e eu vou explicar sobre pneumoconiose não fibrogênicas. A pneumoconiose ela é dividida em partes: siderose, estanose, baritose, antimoniase, pneumoconiose por rochas fosfáticas. Quais são esses agentes etiológicos? Siderose, óxido de ferro; estanose, óxido de estanho; baritose, sulfato de bário ou barita; antimoniase, óxidos de antimônio ou submetálica; pneumoconiose por rochas fosfáticas, poeira de rochas fosfáticas. Quais os processos anatômico-patológicos? Siderose, deposição macular de óxido de ferro associado ou não com fibrose nodular ou difusa. Estanose, deposição macular sem fibrose. Baritose, deposição macular sem fibrose. Antimoniase, deposição macular sem fibrose. Pneumoconiose por rocha fosfática, deposição macular sem fibrose. Olá, eu me chamo Ana Priscila, sou estudante de enfermagem do campus de Feira de Santana e vim conversar com vocês um pouco sobre siderose. A siderose é causada pela inalação de minério de ferro. Seus sinais e sintomas costumam se manifestar depois de muitos anos de aspiração contínua, como falta de ar e tosse constante. O quadro radiológico apresenta micronodulações difusas bilatérias, de forma semelhante à silicose. Os métodos diagnósticos são história ocupacional de exposição a poeiras não fibrogênicas, história clínica com sintomas ausentes ou com presença de sintomas que, em geral, são precedidos pelas alterações radiológicas, radiografia simples de tórax interpretada de acordo com os critérios da OIT 2000.
Ocupações de risco: mineração de hematita, fabricação de esmeril, siderúrgica, fundição de ferro e solda metálica. Baritose: doença caracterizada pela dificuldade para respirar, com presença de chiados e tosse. O bário possui alta radiopacidade e a doença pode se desenvolver em apenas alguns meses de exposição. Na radiografia, podem ser vistas pequenas opacidades extremamente densas e discretas de 2 a 4 milímetros de diâmetro, às vezes de configuração em estrela. Ocupações de risco: podemos destacar indústria de tintas, papel, cerâmica, vidro, borracha, componentes eletrônicos e das furadeiras usadas na exploração de petróleo e gás. Métodos de diagnóstico: podemos citar a história ocupacional de exposição a poeiras não fibrogênicas, história clínica com sintomas ausentes ou com presença de sintomas que, em geral, são precedidos pelas alterações radiológicas, radiografia simples de tórax, interpretada de acordo com os critérios OIT 2000. Olá, meu nome é Bárbara. Eu estarei falando sobre o tratamento para os indivíduos portadores de pneumoconioses. Bom, existe uma indicação médica obrigatória de afastamento da exposição do que causou essa infecção, ou seja, o indivíduo será afastado desse local ou agente, entre outros. Além do uso de corticosteroide, prescritos por um médico pneumologista que o acompanha, como betametasona e dexametasona. Além disso, a pessoa infectada deve evitar locais com presença de muita poeira e poluição, porque pode se agravar o quadro infeccioso. Uma rotina de repouso, bons hábitos alimentares e estar regularmente indo às consultas com o pneumologista, a qual vai estar indicando o tratamento correto. As atividades de prevenção e controle das pneumopatias ocupacionais, elas enquadram-se nos princípios que fundamentam as ações executadas para as doenças ocupacionais, como, por exemplo, as ações de higiene industrial, que tentam modificar o ambiente ocupacional, tornando mais salubre. Também as ações educativas e as ações de controle médico da população trabalhadora exposta. Nas medidas de higiene industrial, temos a umidificação do ambiente com a lavagem constante do piso, evitando o levantamento secundário de poeira já sedimentada. Tem também a inspeção de névoas de água nos pontos de produção de poeira, a exaustão localizada, que deve ser instalada contra o fluxo inalatório do trabalhador em seu posto de trabalho, e tendo a ventilação geral do ambiente como um todo. No controle da população exposta, temos a proteção respiratória individual, que deve ser utilizada em operações em que as medidas de proteção respiratórias coletivas são insuficientes para o controle da exposição inalatória. O uso de respiradores ele deve ser adequado ao tipo de aerossol gerado e fazer parte de um programa de proteção respiratória, né? E também tendo a lavagem de roupas contaminadas contendo poeira, elas devem ser feitas pela empresa para evitar o risco de contaminação de seus familiares. Por último, as ações educativas, que também são importantes, né, termos as informações sobre os riscos envolvidos nos diferentes processos produtivos, devem ser prioritárias, né, tanto para os empregadores como para os trabalhadores, né? Tendo a inserção de programas preventivos dentro das empresas, elas terão a maior chance de sucesso, né, com a ativa participação de segmentos envolvidos. E por fim, aqui estão as nossas referências que utilizamos para embasar o nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima.